Alvorada Cultural. Valores como fé e humanidade ganham destaque em Minas Gerais com a apresentação da ópera Devoção. A mais nova montagem da Fundação Clóvis Salgado narra a história de um homem simples e ao mesmo tempo ambicioso que sai de Portugal rumo a Congonhas em busca de uma vida melhor. A saga é acompanhada de muita reverência a Bom Jesus e de uma promessa carregada de esperança e devoção. E quem conta mais pra gente sobre esse espetáculo é Cláudia Malta, diretora-geral da ópera. Cláudia, é uma alegria imensa conversar com você. Desde já eu agradeço a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda ao Alvorada Cultural. Muito obrigada, é um prazer para mim também falar com você e os ouvintes da rádio. Cláudia, eu começo essa nossa entrevista pedindo a você que nos conte de forma resumida a história contada na ópera Devoção. Olha, é uma história real que, para ser transformada em ópera, teve alguma inserção de ficção. É a história do Feliciano Mendes, um português que no século XVIII, como outros tantos, veio para Minas Gerais em busca de riqueza. E ele chegou, então, a Congonhas do Campo. Lá, ele não só descobriu o ouro e enriqueceu, como adquiriu uma doença. Imagina-se que tenha sido uma tuberculose. Então ele fez uma promessa de que se ele se curasse, ele ia erguer um santuário em homenagem, em devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, a cidade do norte de Portugal, de onde ele vinha. E era a devoção dele nessa cidade. Ele se curou, sim, ele virou um ermitão, que é uma pessoa que passou a ser um pobre e circulando, pedindo esmolas para construir o santuário. Ele fincou a cruz no Morro do Maranhão, mas ele não chegou a ver o santuário construído. Cláudia, e de onde vem a inspiração para esse espetáculo? Como que surgiu essa ideia? Olha, essa gestão, conduzida pelo secretário Leônidas Oliveira, tem se dedicado desde 2021 a fazer óperas mineiras, com temas mineiros inspirados na nossa própria história. A primeira delas foi Aleijadinho, que estreou na igreja de São Francisco de Assis, no adro da igreja, em Ouro Preto, contando a vida do nosso maior escultor, símbolo do barroco mineiro. Dali fomos para as Gerais com a ópera Matraga, que é inspirada na obra do Guimarães Rosa, no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E a estreia foi dentro da Gruta do Maquiné, em Codesburgo, cidade onde nasceu Guimarães Rosa. Agora a terceira, Devoção, escolhemos novamente Minas, com um tema que é a fé mineira, né? O mineiro, ele é muito, eu não vou dizer católico, ele tem desde suas raízes a vocação para cultuar algum santo, alguma imagem, a fé, a devoção, o milagre. Ele é um homem crente. Em todo o estado nós vemos a Semana Santa, as comemorações e outras tantas. Então, foi em cima disso, da fé e da crença mineira, que se escolheu Congonhas, que se escolheu aquele santuário e, principalmente, a questão dos ex-votos, né? A promessa que a pessoa faz para atingir um milagre, atingir aquilo que ela deseja e, em troca, ela devolve com um ex-voto. No caso do Feliciano, o ex-voto dele é um santuário inteiro. Então é uma ópera que fala de religiosidade, algo tão presente na tradição mineira. Religiosidade, exatamente a palavra que me faltou. Cláudia, então a gente pode esperar algum tipo de identificação do público que viveu ou ainda vive essa religiosidade no interior de Minas com a ópera Devoção? Sem dúvida, eu acho que no interior do Brasil inteiro, sabe? Sim. Todo mundo tem uma história para contar. O libreto, a sinopse da ópera e o libreto foram construídos a partir de conversas com a própria comunidade. E
eu participei de algumas conversas, você não sabe mais onde está a realidade comunitária ou individual, aonde a história pertence só a uma pessoa, a uma família, ou a toda a comunidade, a todo o estado de Minas Gerais. É muito interessante perceber isso. Ô, Cláudia, e é muito comum que as óperas montadas elas sejam feitas com obras de compositores que já faleceram, o que não ocorre com a ópera Devoção, que tem música de João Guilherme Ripper, né? Uhum. Qual que é a importância desse diferencial para se montar uma ópera? Olha, primeiro que nós estamos resgatando o que é nosso, o que é brasileiro, dando valor ao artista brasileiro e deixando para os próximos séculos um legado, como Carlos Gomes, por exemplo, deixou para nós o Guarani, Luiz Chiavo, Colombo, tantas outras obras. Da mesma forma que os grandes italianos, né, Verdi, Donizetti, o francês Bizet, deixaram. Nós vamos deixar para o futuro obras de Rufo Herrera, de Hernani Aguiar, de João Guilherme Ripper. E é muito interessante você trabalhar com um compositor vivo. Ele foi aos ensaios, então algumas coisas que não soavam bem ou que tinham algum tipo de dificuldade para o regente, para o instrumentista ou para o cantor, aquilo era solucionado na hora. Então é uma experiência riquíssima você estar convivendo com um compositor do seu tempo. Ô Cláudia, e considerando tudo o que você já falou até aqui, essa ópera transporta o público para uma Minas Gerais do passado, com forte tradição de fé e devoção. E tudo isso não apenas pela história em si, mas também pelas músicas e figurinos. Eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre esses detalhes cênicos que ajudam a contar essa história e também a transportar o público para esse local criado na ópera. Olha, o figurino, ele é datado, ele é de 1750, da época em que conta a história. O cenário é inspirado em Guinar, nas montanhas de Minas, nas nuvens, na cor do nosso sol, quando nasce, quando se põe. É um cenário tão maravilhoso e tem emocionado muito as pessoas que já viram algum trecho do ensaio. E com a iluminação, que ainda nem foi colocada, eu acho que vai ser uma coisa assim, inspiradora mesmo, muito emocionante. E Cláudia, as óperas são consideradas uma das mais completas expressões artísticas, porque envolve música, teatro, dança e por aí vai. Com isso, montar uma ópera exige pessoal e talentos diferentes. Quais corpos artísticos participam da ópera Devoção? São 3. A Orquestra Sinfônica, o Coral Lírico de Minas Gerais e a Companhia de Dança Palácio das Artes. Esse é um dos momentos mais ricos para a instituição. Envolve a Fundação, o Palácio das Artes como um todo. A área administrativa, a APA, que é a nossa parceira OS, que tem contrato de gestão com o Palácio das Artes, todos os funcionários, além dos 3 corpos artísticos e vários espaços. Porque quando a gente vai para o palco, não bastam só os camarins, a gente ocupa também as salas de aula. Nós temos dessa vez alunos do Cefarte participando também, são crianças do coro infanto-juvenil. Um deles é o Sebastião, que é o menino que vai com o Smoller para poder caminhar com o Feliciano, pedindo esmolas. Ele tem um lindo oratório que foi construído por um Millenhaus, que é o figurinista. Ele leva esse Smoller para pedir doações pelo caminho. Temos também 2 meninas, Helena e Isadora, que são também do coro infanto-juvenil. Então a casa inteira fica envolvida nesse espetáculo que é completo, né? Teatro, dança, música e tantas expressões artísticas. E sem contar nas pessoas que trabalham nos bastidores, né, Cláudia? Além dos que trabalham na parte
parte administrativa, na produção, você tem muitos cenotécnicos e maquinistas. Não só as pessoas que construíram esse cenário que é grandioso, mas também aquelas que vão movimentá-lo e também ficar atrás dos panos, subindo e descendo a cenografia, entregando e retirando objetos de cena do palco. É realmente um batalhão de pessoas envolvidas no espetáculo operístico. Movimenta a economia criativa de ponta a ponta. Sem dúvida nenhuma. Ô, Cláudia, e só a título de curiosidade, quanto tempo vocês gastaram ensaiando essa ópera? Ensaios mesmo foi 1 mês, mas a produção já está mais de 1 ano em curso, pelo fato que a gente tem encomendado, né? Uhum. Então, tudo isso começou um pouco antes. O coro começa a trabalhar um pouco antes, os solistas individualmente, cada um na sua casa. E esse 1 mês é para a gente reunir todo mundo para a parte cênica e depois a parte musical. Todo mundo junto, decorado, cada um decora o seu papel, decora o seu lugar na cena e vão cantar então de cor. Mas em 1 mês sai tudo maravilhosamente bem. Ô, Cláudia, eu quero agora abrir um espaço e pedir a você que convide o público que está nos ouvindo para acompanhar a Ópera Devoção no Palácio das Artes. Claro, não percam esse belíssimo espetáculo totalmente produzido em Minas Gerais nos dias 19, 20, 22 e 23 de julho, às 20 horas, no Palácio das Artes. Os ingressos estão custando R$60 a inteira e R$30 a meia. É muito barato por um espetáculo que envolve tanta magia e tanta arte. Ô, Cláudia, foi uma alegria imensa conversar com você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e parabéns pela Ópera Devoção. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com Cláudia Malta, diretora da Ópera Devoção. As apresentações ocorrem nos dias 19, 20, 22 e 23 de julho, às 8 da noite, no Palácio das Artes. Mais informações sobre o espetáculo você confere em nosso site alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.